Olá, meus queridos, um grande prazer poder mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero agradecer mais uma vez aí a presença de vocês, sua presença. Você que está visitando pela primeira vez é convidado aqui a inscrever-se no nosso canal e acompanhar aqui os nossos conteúdos. Então nós vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo, pelo menos 3 textos bíblicos que vão nos ajudar a entender o porquê. Muita gente pergunta isso, né? Como é que pode, como é que é possível que uma pessoa seja capaz de desprezar o pai ou a mãe por causa de uma religião, por causa de regras de uma religião? E por que podemos afirmar categoricamente que são simplesmente regras de uma religião? Simplesmente porque tais regras não estão na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não diz, em hipótese alguma, que um filho ou um pai deve desprezar o seu parente simplesmente porque esse parente desprezado não faz mais parte de uma organização religiosa fundada nos Estados Unidos ou na Europa, em qualquer lugar que seja. Em hipótese alguma a Bíblia diz isso. Então, por que algumas pessoas agem com tamanha frieza e crueldade ao ponto de uma filha ver que é a mãe que está ligando e simplesmente desligar o telefone, não atender, somente pelo fato da mãe não ser mais da mesma religião que ela? Como é possível que uma pessoa tenha esse tipo de frieza, de comportamento, de falta de amor e de empatia? Vamos ver alguns textos que talvez possam nos ajudar a refletir sobre isso? Textos bíblicos. O livro de João, o Evangelho, capítulo 16, versículos 1 em diante, são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse o seguinte: tenho falado estas coisas para que não tropeceis. Os homens vos expulsarão da sinagoga. De fato, vem a hora em que todo aquele que vos matar imaginará que tem prestado um serviço sagrado a Deus. Mas farão estas coisas porque não vieram a conhecer nem o Pai, nem a mim. Não obstante, tenho falado estas coisas para que, quando chegar a hora delas, vos lembreis de que vos falei delas. Então Jesus explica aqui que muitas pessoas fariam coisas absurdas, cruéis, desumanas, violando os direitos humanos, simplesmente porque elas acreditariam que estariam ali, naquela atitude, naquele comportamento, naquelas ações, prestando um serviço sagrado a Deus. Mas quem foi que fez essas pessoas acreditar nisso? Naturalmente, os seus líderes religiosos, aqueles que dominam as suas mentes, aqueles que são capazes, inclusive, de dizer para os seus membros que eles decidiram que, para determinado tipo de assunto, os membros podem usar a consciência. Porque até então, até esse momento em que eles não decidiram isso, os membros não podiam usar a consciência. Eles dominam, inclusive, até mesmo quando é que os membros vão poder ou não usar a consciência. E o controle é tão grande que os membros então são levados a acreditar que desprezar um parente que não é mais membro daquela denominação, usando assim esse recurso, né, essa doutrina, esse dogma, como uma chantagem emocional para aprisionar as pessoas dentro daquele regime religioso e para impedir que alguém saia e para amedrontar qualquer um de questionar a liderança. Porque uma das punições que existem em grupos de autocontrole é que quando você questiona a liderança, você é taxado de apóstata, sujeito a ser expulso. E uma vez expulso, os seus parentes cortam os laços com você. E os membros fiéis a esta denominação controladora são levados, como vimos aqui na Bíblia, a acreditar que fazer isso é prestar um serviço sagrado a Deus. Mas não são seres humanos? Como é que é possível então eles cair nesse laço? Será que existe algum poder maior do que os líderes religiosos dominando a mente dessas pessoas? Para que elas consigam tamanha crueldade de expulsar o filho de casa. Ou de um filho simplesmente nunca mais atender o telefonema do pai ou da mãe. De avós não poderem ver os netos. Netos não poderem ter contato com seus avós. Avós que nem têm conhecimento dos netos que nasceram, porque os filhos não querem mais relacionamentos com o avô. Por quê? Porque ele não é mais membro daquela organização. Será que existe um poder maior que o do ser humano, por trás
dominando os líderes dessas religiões e dominando o controle que eles exercem sobre os seus membros? A Bíblia pode nos ajudar a encontrar uma resposta, quer ver? O livro de 1 aos Coríntios, aliás, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 2 aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim, ó. Agora perceba que nos versículos anteriores, o escritor bíblico aqui diz o seguinte, ó. Ora, o que venho fazendo, falá-lo-ei ainda mais, a fim de decepar o pretexto daqueles que estão querendo um pretexto para ser achados iguais a nós no cargo de que se jactam. Então, o que o escritor bíblico aqui está falando? Ele aqui é considerado um dos apóstolos, daqueles que foram comissionados por Jesus para escrever, por inspiração, textos bíblicos. Muitos falsos instrutores se apresentam como se fossem semelhantes a esses apóstolos, aqueles que são inspirados por Deus, cuja palavra é como se fosse vinda por inspiração do Espírito Santo do próprio Deus. Então o escritor bíblico aqui diz que ele está justamente querendo derrubar esses pretextos que eles usam. Eles usam malabarismos bíblicos, muita falácia, verbosidade para enganar as pessoas e dizer que eles foram designados, eles são os escolhidos, eles são especiais, são os únicos que são os irmãos de Cristo, os únicos que são os ungidos, os únicos que são filhos de Deus, os únicos que são o trigo. E por eles é que Deus fala e dá o alimento no tempo apropriado. Então aqui o escritor bíblico alerta de que esses, no 13 ele diz, porque tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles vestem essa roupagem de que eles são os detentores da verdade, os guardiões da doutrina, aqueles que são o escravo fiel e prudente ou discreto, os únicos, o canal de Deus para transmitir verdades exclusivas para o povo de Deus na terra. E aqui o escritor bíblico alerta contra eles. E ele ainda diz mais no 14, por que ele não se espanta sobre isso? E não é de admirar, pois o próprio Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz. Então, olha o poder maior acima de homens que controlam grupos religiosos de controle mental. O próprio Satanás persiste em se transformar em anjo de luz, aquele que diz que ilumina as pessoas, que traz luzes, novos entendimentos, novos esclarecimentos, uma nova verdade, as boas novas a respeito de Cristo, um novo Cristo. Boas novas das quais Jesus nunca ensinou, nunca disse para nós ensinarmos para as pessoas. Jesus começou a reinar em 1914, essa é a nossa pregação. A ressurreição dos santos começou em 1919, é a nossa pregação. Nós temos um livro adicional à Bíblia, o Novo Evangelho, que foi transmitido por anjos para ser traduzidos em placas de ouro. Coisas que não estão na Bíblia e enganam as pessoas. E quem está por trás? O próprio Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz. Parece bonito, parece até correto, parece até ser bíblico, porque eles usam até textos bíblicos distorcidos, mas leva então em enxurrada diversas pessoas que não estão atentas e que caem debaixo do domínio deles, como eu já caí também por muito tempo. Mas chega um momento que as escamas caem dos nossos olhos, como aconteceu com o próprio escritor desse texto. Caíram as escamas dos seus olhos. Ele também, o escritor desse texto aqui que acabamos de ler, de 2 aos Coríntios, perseguia os discípulos de Jesus e achava que estava fazendo um serviço sagrado a Deus. Antes ele era um fariseu, um daqueles que perseguiram a Jesus, e continuou perseguindo e aprovando a morte de muitos discípulos de Jesus. Inclusive este aqui, que escreveu esse texto, aprovou a morte de Estevão, conforme você pode ver em Atos capítulos 7 e 8. E aí no capítulo 9, mostra como ele foi confrontado pelo próprio Jesus Cristo numa aparição e as escamas caíram dos seus olhos. Ele começou a enxergar que ele estava enganado. E tem mais. A Bíblia ainda diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que pode nos ajudar a entender como é que é possível que pessoas ajam com tanta frieza, com tanta injustiça e falta de empatia para com o seu próximo, inclusive parentes, pai, mãe, filhos, em nome de uma denominação religiosa que muda suas doutrinas
sempre quando é conveniente. 2 Coríntios 4, versículo 4 diz: entre os quais o Deus deste sistema de coisas, se você ver o contexto, ele está falando do mesmo lá de capítulo 11, versículo 14, o próprio Satanás. O Deus deste sistema de coisas tem cegado as mentes dos incrédulos. Por que incrédulos se eles dizem crer em Jesus? Por quê? Por que ele fala incrédulos se eles dizem crer em Jesus? Se você for lá na carta de Tiago, você vai ver que ele diz assim: os próprios demônios creem e estremecem. Então dizer que crê em Jesus não significa absolutamente nada. Se você voltar lá no livro de João, o primeiro texto que nós lemos, capítulo 16, versículos 1 e 2, você vai ver que Jesus explica nos versículos ali, circundantes, que eles fazem isso porque não vieram a conhecer nem a Ele, nem ao Pai. Então, o Jesus em que eles creem não é o mesmo Jesus verdadeiro da Bíblia. É um Jesus pintado pela sua denominação religiosa. É um Jesus conforme apresentado pelos seus líderes. Não é o Jesus bíblico. Não é o Pai bíblico. Você pode ver isso, por exemplo, que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, em que nós devemos orar: Pai Nosso que estás nos céus. Mas líderes dessas denominações dizem que apenas 144 mil pessoas são filhos de Deus. Olha, então como é que os outros podem orar Pai Nosso que está no céu? É óbvio que esse Pai deles não é o mesmo Pai da Bíblia. É óbvio que esse Jesus que eles dizem não é o mesmo Jesus da Bíblia. E por isso eles são corretamente chamados de incrédulos, porque eles não creem no verdadeiro Jesus da Bíblia. O Jesus que eles creem é um outro Jesus. Podemos afirmar isso categoricamente? É possível isso? Sim. Nós falamos 3 textos, mas podemos ler outros. Gálatas, por exemplo, capítulo 1, diz aí, versículos 6 em diante. Se você ver, no versículo 6 ele diz, o escritor bíblico: estou admirado de que estáis sendo removidos tão depressa daquele que vos chamou, com a benignidade merecida de Cristo, para outra sorte de boas novas. E ele estava falando aqui justamente para pessoas que diziam ser cristãs, que a princípio estavam seguindo a Jesus, mas estavam sendo removidos da sua fé, da sua adoração verdadeira a Deus por meio de Cristo. E estavam então se debandando para uma outra sorte de boas novas, de evangelho. Versículo 7 ele diz: mas não são outras, há apenas certos de vós, mas não são outras, há apenas certos que vos estão causando dificuldades e que devem desvirtuar e querem desvirtuar as boas novas acerca de Cristo. No entanto, mesmo que nós, ou um anjo do céu, vos declarássemos como boas novas algo além daquilo que vos declaramos como boas novas, seja amaldiçoado. Como já dissemos, também digo agora, novamente, quem quer que vos esteja declarando como boas novas algo além daquilo que aceitaste, seja amaldiçoado. Então aqui, ele justamente está refutando aqueles que apresentavam outras boas novas, um outro Cristo, não o Cristo verdadeiro, conforme ensinado na Bíblia. E podemos ver outro texto? Podemos. 2 de Pedro, capítulo 2, ele diz assim, o apóstolo Pedro: no entanto, houve também falsos profetas entre o povo, como haverá também falsos profetas entre vós. Estes mesmos introduzirão quietamente seitas destrutivas e repudiarão até mesmo o dono que os comprou, trazendo sobre si mesmo uma destruição veloz. Outros sim, muitos seguirão os seus atos de conduta desenfreada, e por causa destes, falar-se-á de modo ultrajante do caminho da verdade. É por isso que muitas pessoas repudiam a religião, repudiam grupos religiosos, justamente por causa desses falsos instrutores. Explorar-vos-ão também em cobiça em palavras simuladas, mas quanto a eles, o julgamento desde a antiguidade não está avançando vagarosamente, e a destruição deles não está cochilando. Então cabe aqui o alerta. Pesquisa e veja. Será que realmente o que está sendo ensinado na minha organização religiosa é o que está sendo ensinado na Bíblia? É esse realmente o reflexo do amor de Cristo? É exatamente assim que o Pai ensinou a amar? É isso que significa Deus é amor? Reflita. Esse é o alerta que nós queremos dar, e esses são os textos que podem nos ajudar a entender como pessoas são levadas a tamanha crueldade por meio de grupos religiosos que dizem amar o próximo. Eu agradeço a atenção de vocês, coloque suas opiniões aí nos comentários e aguardemos os nossos
próximos vídeos. Até lá!